Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar pra vocês como a gente organiza aqui em casa a nossa rotina e hoje eu vim falar da segunda-feira. Hoje é segunda-feira e vim falar da segunda-feira. Bom, todo dia da manhã eu levanto entre 5 e meia e 6 horas da manhã para começar a organização da rotina da semana. Por quê? Porque a minha filhota não acorda cedão, tipo 6 horas, ela acorda umas 8 e meia, 9 horas. Então eu já acordo cedo essa hora, porque eu aprendi a cozinhar faz alguns meses, faz uns 2 meses mais ou menos. Eu nunca tinha cozinhado na minha vida, nem quando eu casei, e resolvi aprender a cozinhar pra dar uma alimentação melhor pra ela no almoço, porque a gente pedia comida em casa, já fazia um ano, ia fazer agora em maio. E não é a mesma coisa que cozinhar em casa, apesar da comida ser caseira, a comida que eu encomendava era muito boa, mas a gente começa a enjoar do tempero e também não é a mesma coisa que cozinhar em casa, porque tu sabe qual o alimento que você compra, se é orgânico, se não é, então... E tem a prioridade de alimentação também, uma criança que está se desenvolvendo, está crescendo ainda, está em fase de crescimento. E a minha preocupação, e eu acho que de várias mães, é a preocupação da criança crescer com saúde e também desenvolver bem, né? E para isso depende da alimentação. E aí eu comecei a cozinhar. Então, o que acontece aqui em casa? Eu começo às 6 horas da função, eu acordo às 6 horas, tomo um banho rapidinho. Às vezes me alongo um pouquinho mais pra dar uma relaxada pra começar o dia. E já vou pra cozinha. Aí separo os legumes, né? As verduras. E já separo se eu vou fazer arroz, se eu vou fazer massa, se eu vou fazer feijão, se eu vou fazer lentilha. E qual tipo de carne eu já deixo descongelado um dia antes. Já tiro do freezer um dia antes, de noite, né? Pra de manhã já tá descongelado e fica mais fácil pra cozinhar. E aí já faço, começo fazendo feijão, que é mais demorado, ou a lentilha, boto as verduras de molho pra lavar, porque se tu colocar antes, alguns dias antes, ela acaba envelhecendo mais rápido, né? Então já coloco, já lavo, já boto de molho no produto pra lavar as verduras e legumes e já faço o arroz ou lentilha. E aí depois que eu termino, já deixo esfriando, que daí tem a função do café da manhã, né? Em casa a gente acaba fazendo crepioca quase todos os dias e tento dar umas alternadas para não comer todos os dias isso, que enjoa, né? E também não é saudável comer só um tipo de alimento. E já separo as frutas, e aí minha filha já tá levantando e aí já tomamos café da manhã juntas, sempre com muita brincadeira, né? E depois do café a gente tenta ir brincar na rua, porque é importante a gente pegar um solzinho, vitamina D, né? É bem importante mesmo, a gente só se dá conta que a gente precisa do sol depois que a gente tem a falta dele. E para a criança desenvolver melhor também, a vitamina é bem importante. Aí depois do solzinho e tal, a gente volta para casa, brinca mais um pouquinho nos brinquedos, em casa e tal. E aí já esquento o almoço no fogão rapidinho, ali 10 minutinhos mais ou menos, já almoçamos. E a minha filha vai pra escolinha, pra mamãe poder trabalhar, né? E almoçamos em casa, tomamos um cafezinho e vai pra escolinha. Depois da escolinha, eu faço home office em casa. E nas segundas-feiras, principalmente, eu faço a agenda da semana, que eu programar pra semana. Eu gosto sempre de deixar bem adiantado pra próxima semana, mas quando não dá tempo, eu agendo toda semana e a próxima semana também. E, por exemplo, eu tenho que consultar com o médico, eu tenho reunião com o cliente, tenho que agendar, tenho que fazer alguma diligência em um órgão previdenciário, órgão federal. Aí eu já agendo tudo na segunda pra ver quais dias que eu vou conseguir as agendas livres dos órgãos, né? Porque não é sempre que a gente consegue. Faço toda essa agenda na segunda, ligo, eu entro na internet para fazer programações de conteúdo, o que eu preciso escrever, o que eu vou desenvolver, quais as matérias que eu vou falar, né?
Isso é bem importante fazer sempre na segunda, porque daí tu já inicia a semana já com bastante agilidade, já fazendo tudo. E aí, final da tarde, já buscar a filha na escola, quando retorna, às vezes tá dormindo, acorda um pouquinho mais tarde, umas 8, mais ou menos, aproveita para trabalhar também, para dar continuidade, já adiantar algumas coisas da semana ou da próxima semana, já agenda também, se não deu tempo de agendar para outra semana, já deixa agendado no planner ali, né? Falei pra vocês no vídeo anterior, assiste o vídeo anterior pra você conhecer o planner, como funciona, como é. E aí trabalho mais um pouco, leio um pouco de livro, uns 15 a 20 minutos, leitura diária, né? Tento ler um pouquinho antes de dormir também, ou quando acordo, se dá tempo também, dou uma lida também, porque é importante a leitura, isso é muito importante. A gente não se dá conta, a gente só se dá conta que é importante a leitura quando a gente deixa de ler um tempo e depois retoma a atividade de leitura. Eu tava sentindo um pouco de falta porque eu tava meio falhada nas leituras, tava muito de vez em quando. Então agora retomei e tô aplicando umas técnicas de vários livros aí, na vida pessoal, né, principalmente. E profissional também pretendo ler mais alguns livros profissionais pra desenvolver mais. Então, assim, geralmente quando minha filha dorme, eu aproveito pra trabalhar mais um pouquinho. Se ela não dorme, nas segundas eu tento fazer uma atividade com ela de culinária. E a gente faz ou bolo, um bolo mais saudável, né? Tento não fazer de chocolate, mas às vezes é difícil, né? Pra ela poder levar de lanche na terça e na quarta. Ou tento fazer pão de queijo ou um pãozinho, né? Dos bolos, não sendo chocolate, de cenoura é bom, né? De laranja, mas geralmente ela quer de chocolate. Então, assim, tento fazer o recheio de cenoura, laranja, ela prefere mais cenoura. E em cima a gente bota uma caldinha de chocolate leve com umas estrelinhas de confete, que ela adora. E aí a gente faz essa atividade do bolo, né? Geralmente é o bolo nas segundas. E aí depois a função de arrumar a cozinha, ela me ajuda um pouco, quando ela cansa ela vai brincar. Isso é bem normal da idade, né? Que tem em torno de 3 anos, então essa idade eles não tem muita paciência para desenvolver muito. Aí depois dessa atividade a gente janta em família, ou às vezes ela janta um pouquinho antes porque ela tem fome mais cedo, né? Até quando ela chega, mesmo que a gente vai fazer o bolo, eu tento dar a janta antes, porque senão muita correria, depois do bolo ela vai querer comer porcaria, vai querer comer o bolo, e aí não vai, né, de porcaria no sentido que ela vai querer comer alguma coisa antes da janta e depois não vai querer jantar. Tipo, quer comer uma fruta, um iogurte, e aí acaba enchendo a barriga e não consegue jantar direitinho. Então, melhor, se chega acordada, já janta sozinha, né? Eu acompanho ela. E aí depois a gente faz uma atividade de culinária e depois ela come uma fruta, mais alguma coisa e vai comendo bolo junto, né? Normal. E toma o leitinho antes de dormir. Então, nesses dias que ela chega acordada depois da escola, ela dorme um pouquinho mais cedo, entre 9 horas, 9h30, 8h30, 8h30 e 9h30. E aí a gente consegue dar uma descansada da correria com ela, assim, do dia a dia, que é bem puxado. E aí nesses dias aproveitam pra arrumar a casa, né? Pra guardar as bagunças e tal, que todo dia tem um pouquinho de bagunça, dobrar roupa, dar uma ajeitadinha na casa básica, assim, guardar louça, que a gente lava a louça, seca a louça. E aproveito pra fazer isso. E se sobra um tempinho, ainda vê um filmezinho e depois vai dormir. Pra outro dia acordar cedão, né? Pra render o dia. Mas as nossas segundas são essas. Em resumo, a rotina, acho que todo mundo tem uma rotina de acordo com as suas necessidades e acaba se adequando, só que às vezes não sabe como fazer. E deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O almoço que eu faço hoje de manhã cedo, assim, a segunda cedinho da manhã, a gente acaba almoçando aqui em casa também na terça, pra já não precisar cozinhar na terça. E também, geralmente, terça de manhã ela tem uma atividade de esporte que a gente aproveita pra fazer nas terças-feiras de manhã.
E então é isso, tá, gente? Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia, quiserem mais dicas mais detalhadas, me chama aí, comenta aí, curte, compartilha o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ajudar vocês a organizar a rotina, porque eu sei que não é fácil. Até chegar numa rotina, tu demora um pouquinho mais e para desenvolver isso tem que ter uma habilidade com os filhos de correria, senão a gente acaba cansando muito também, tá? Então tá, até amanhã. Amanhã eu vou postar um vídeo de terças-feiras e vou dar mais alguns detalhes que eu não postei nesse vídeo aqui. Mas, então tá, fica a dica aí. Até mais, aguardo vocês. Tchau, tchau!